Bom dia para todos nós. É uma honra e um prazer muito grande estar hoje aqui na presença de todos, nessa atividade tão importante que nos relembra. Está baixo? Bom dia para todos nós. Quero dizer a todos da minha satisfação, da minha honra de estar hoje aqui na presença de todos, nesse nosso evento tão importante que relembra as questões referentes à contribuição que a série psicológica e mais o trabalho fora da série que Joana de Ângeles tem nos oferecido ao longo de todo o trabalho que ela produziu através do nosso querido Divaldo Franco. Antes de iniciar, gostaria de deixar as minhas homenagens a ele, porque o contributo que Divaldo deixou dentro do movimento espírita foi muito significativo, e isso nunca pode ser esquecido por nós, tanto a grandiosidade do trabalho de Chico Xavier desta cidade, como também o trabalho de Divaldo Pereira Franco na construção dos conteúdos que hoje nós estudamos em termos de doutrina espírita. E é exatamente quando nós nos aproximamos desses conteúdos, dessas verdades espirituais, que nós nos damos conta de que, no fundo, há algumas questões muito importantes que nós precisamos discutir, a fim de que entendamos o sentido mais profundo da vida e compreendamos a razão pela qual as comunidades planetárias se estabelecem sobre os orbes. Por que motivo que essa coletividade tão significativa de espíritos se agrega em torno de um mundo em particular, para que ali constituam um elenco de espíritos reunidos por longos tempos de milênios, muitos milênios? O que nos vincula, o que promove a justificativa para os espíritos se reunirem em torno de determinadas porções do universo? E nós vamos descobrir na literatura espírita que o objetivo dos orbes e das comunidades planetárias é que nós estabeleçamos nesses espaços escolas espirituais. O objetivo é que nós criemos dentro dos planetas, dentro da perspectiva da história que os orbes possuem, um espaço de aprendizado, como se fosse uma classe, uma turma composta de bilhões de alunos, e esta turma tão numerosa que se reúne nesse planeta precisa obrigatoriamente de alguém para guiá-las nesta condição. E é para oferecer a todos esses espíritos, Fernanda, a possibilidade de que nós consigamos despertar para a vida espiritual, que espíritos particularmente são escolhidos para exercerem o papel de serem os chamados governadores planetários. Espíritos que recebem sobre si a responsabilidade de terem sobre seus ombros a condução daquilo que seria a história do orbe, cuidar do planeta nas suas várias etapas. Os hindus chamavam esta figura no passado de Narayana, a alma que governa o planeta. E essas almas planetárias que governam os orbes, elas têm a possibilidade muito clara de oportunizar a todos nós a chance de nós nos desenvolvermos a partir de um recurso que está expresso em O Livro dos Espíritos, da questão número 120, que fala que os espíritos evoluirão a partir da experiência. Sim, é assim que, no dizer da doutrina espírita,
nós promovemos o nosso processo evolutivo. O aprimoramento do espírito, o crescimento de cada um de nós, se dá através da experiência, das oportunidades que a vida nos oferece, para que através da dinâmica da existência, da vida, nós consigamos desabrochar e entender o propósito superior de todas as coisas. Só que a experiência, ela demonstra para nós que esse mecanismo do desenvolvimento das nossas almas, ele não precisa da encarnação para acontecer, porque os espíritos também experimentam no mundo espiritual. Todos nós sabemos que é possível evoluir no mundo espiritual. Quando nós observamos André Luiz no capítulo 1 do Nosso Lar e comparamos com André Luiz no capítulo 50 do Nosso Lar, nós vemos uma mudança na condição espiritual desse personagem. Quando nós nos debruçamos na obra Memórias de um Suicida e observamos Camilo Botelho no primeiro capítulo da obra, nós enxergamos um espírito numa determinada condição espiritual. E quando nós olhamos o mesmo Camilo Botelho, 52 anos depois, no final da obra, nós quase não reconhecemos o processo de transformação que esse espírito desempenhou durante aquele período em que ficou no mundo espiritual, nos assinalando de maneira muito clara que sim, claro, é verdade, os espíritos podem evoluir sim no mundo espiritual. E se nós conjugarmos esse raciocínio com a compreensão de que o mundo real, primitivo e verdadeiro, conforme nos assevera a questão 85 e 86 de O Livro dos Espíritos, que esse mundo real, primitivo e verdadeiro, pré-existente a tudo, é o mundo espiritual, uma pergunta se impõe sobre todos nós: se é verdade que evoluímos no mundo espiritual, se é verdade que evoluímos através da experiência, e se é verdade que o mundo espiritual é o mundo real e verdadeiro, pré-existente a tudo, por que a gente reencarna? Por que não fica logo lá de uma vez e já evolui lá, né? Já vai evoluindo lá. Por que motivo que na lei de Deus existe esse processo que os espíritos retornam para a vida corporal e depois voltam para o mundo espiritual? Por que esse formato da evolução que o Buda chamava de a roda de Sansara, o mecanismo das múltiplas encarnações sucessivas, em que as criaturas vão e retornam muitas vezes na dinâmica da vida? Por que motivo que a gente tem que nascer e renascer? A resposta para esta pergunta é porque é muito fácil ser bom no mundo espiritual. É muito fácil. Do lado de lá a gente faz tanta promessa que depois não consegue cumprir do lado daqui. Existe tantos sonhos que a gente faz, que a gente vai casar com fulano que vai ser feliz, que fulano vai ser filho de não sei quem, portanto vai ser uma sogra maravilhosa. Então você vai criando uma expectativa de felicidade que de repente quando chega do lado de cá não se concretiza. Por que, meu Deus do céu? Por que, se eu tenho provas do outro lado da vida, se eu posso evoluir do outro lado, Nice Busher, por que eu tenho que vir para cá? É porque as provas do lado de lá, elas parecem prova com consulta. Vocês já fizeram prova com consulta? Olha, você pode consultar o caderno, pode consultar o livro, pode consultar o colega, pode consultar a internet, pode consultar a inteligência artificial, e a prova é essa. Então você fazer uma prova com consulta é muito fácil, Zulmira, é muito fácil. Por quê?
Porque você está diante de tudo aquilo que você aparentemente pensa que sabe. Faça a prova sem consulta para saber se realmente armazenou. Vem para cá, André Luiz, vem para cá, né? Então, vem para cá para a gente ver se realmente aquilo que você está dizendo que tem, se aquilo armazenou no fundo do seu ser. Porque muitas vezes nós acreditamos que já vencemos determinadas imperfeições morais. Nós temos até certeza que vencemos. Então vem para cá. Passa para o lado de cá, experimenta um processo reencarnatório, e a partir desse experimento do processo reencarnatório, nós teremos plenas condições de sabermos em que padrão evolutivo efetivamente nós nos encontramos. Porque quando estamos do lado de cá, o chamado esquecimento do passado, ele nos favorece em que nós não percebamos muitas das coisas que a evidência do mundo espiritual nos entregava. Então nós estamos diante de nós mesmos. Aquilo que de fato está sepultado no fundo do meu eu, isso eu vou mostrar quando eu estiver do lado de cá. E há algumas pessoas que dizem assim: eu até queria esse negócio da reencarnação aí, mas eu queria vir sabendo, não queria vir, queria saber. Cara, se for para vir sabendo, é melhor ficar lá. É melhor ficar, porque o objetivo da encarnação é exatamente esse: saber o que é que ficou daquilo que você disse que aprendeu. Vamos saber o que aconteceu? Vem para o lado de cá. Então é por isso que o esquecimento do passado se impõe como uma condição essencial do processo reencarnatório. A gente não reencarna porque tem que reencarnar, a gente reencarna porque é a oportunidade que nós temos de saber verdadeiramente onde nós estamos. A gente se ilude, a gente pode ter uma leitura sobre nós profundamente equivocada daquilo que de fato somos. Então, ser bom do lado de cá é um indicativo de que nós estamos realmente bem. Do lado de lá é bem mais fácil. Então aqui a prova real, lá as coisas são muito diferentes. Então nos orbes, nos planetas, nós temos evidentemente a possibilidade de desenvolver através da experiência as nossas condições e a nossa compreensão sobre a vida maior. E é dentro dessa dinâmica que a vida espiritual nos oferece, de retornar à vida orgânica para aprender, que os espíritos vão promovendo o seu processo evolutivo. É nessa dinâmica do lado de lá, do lado de cá, do lado de lá, do lado de cá, testa lá, prova aqui, testa lá, prova aqui, que nós vamos promovendo o desabrochar efetivo das nossas condições espirituais. Só que quando os orbes são formados, quando os mundos são criados, os espíritos que pertencem a esses planetas, eles são espíritos muito ignorantes, sabe? Eles não sabem muita coisa, porque eles vêm do processo da evolução anímica, na transformação lenta e gradual das espécies, até que eles cheguem na condição hominal. Demora muitos milênios, milhões e milhões de anos, para que a gente alcance a condição hominal e comece a iniciar uma história com livre-arbítrio, com a capacidade de ter responsabilidade sobre os nossos atos. E mesmo quando nós chegamos nesta condição, nós somos muito lentos na nossa evolução. Não é rápido que a gente aprende. Às vezes a gente repete uma mesma experiência várias vezes, até que aquilo se consolide como virtude em nós. É uma ilusão nós acharmos que a gente se defronta com uma realidade, imediatamente aprende e já vai embora. Isso não é muito o que acontece na realidade.
No livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, existe o Código Penal da Vida Futura, e o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura fala que são 3 as fases do processo de regeneração do espírito. Primeiro o arrependimento, depois a expiação e depois a reparação. Então tem gente que diz que são 3 fases, que é arrependimento, expiação e reparação. É quase isso, na verdade, porque não é bem assim. Na verdade arrepende, espia, aí repara, porque nada garante que a expiação a gente aprendeu, porque a gente espia e não aprende, espia e não repara. Ora, se espiou e não reparou, vai espiar de novo, não tem como. Aí às vezes quando espia de novo, aí se arrepende mais profundamente, aí melhora a expiação. Mas não existe essa condição que muitas vezes nós pensamos, de que a gente passa por uma experiência uma vez, pronto, já passei, já aprendi. Não, vamos ter que fazer essas experiências várias vezes, até que a nossa consciência nos diga que nós sim, estamos libertos. Então é um mecanismo muito lento, em que os espíritos que promovem a sua evolução e que são originários dos orbes, eles são muito lentinhos, muito lentos. E na dinâmica da evolução, a gente nem se dá conta que a gente vai encarnar na Terra e vai voltar, vai encarnar e vai voltar. Às vezes, nós somos espíritos que chegamos ao mundo material, corpinho bonito, maravilhoso, mas é um espírito que vem de uma história muito complicada, de outras existências, de muitas quedas. A gente vê alguém muito jovem, e às vezes temos a ilusão de que por ser jovem, não traz conflitos dentro de si. O objetivo da encarnação é permitir que nós consigamos avançar nas nossas condições espirituais, e os desafios que a existência nos coloca, às vezes nos enlouquecem, por conta das dificuldades que a gente vai ter. Mas é isso mesmo, a encarnação é para que a gente se defronte com os desafios que a vida tem. E nesses desafios, os espíritos que fazem parte da história do planeta são espíritos de evolução muito lenta. Se eles tivessem que descobrir tudo sozinhos, nossa, ia ser muito devagar. Por quê? Porque os espíritos originários do nosso orbe, eles são espíritos parecidos um bichinho preguiça, aquela coisa lenta. Meu Deus, imagine, nós ficamos 2 milhões de anos, 2 milhões e meio de anos na chamada pré-história, no período paleolítico, andando pela savana, vivendo de maneira ainda completamente sem uma ferramenta adequada, fugindo de predador. Foi um período muito longo que a gente passou e que tem pouco progresso, mostrando que os espíritos desse período da nossa história eram espíritos muito ignorantes, espíritos recém-saídos da animalidade, com muita dificuldade para conseguir vencer. Então o que é que o nosso governador planetário fez? Quando ele percebeu que os nossos companheiros que compunham a humanidade terrestre eram muito lentos, ele inicia uma enxertia espiritual, trazendo para compor a humanidade terrestre um segundo elenco de espíritos. Então nós tínhamos um grupo que era da Terra, originário, lentinho, e ele então vai buscar um segundo grupo de espíritos para se juntar a esse primeiro. O segundo grupo de espíritos, diferente do primeiro, eram espíritos extremamente inteligentes. Mas se por um lado eles eram inteligentes para compensar a ignorância deles,
eles tinham uma segunda característica, uma imperfeição danada. Eles eram casca grossa. Eles eram difíceis de mudar, muito teimosos. Então esses não eram tão teimosos, eles eram mais lentinhos. Esses eram bem mais rápidos, mas muito teimosos. Para mudar, para alterar, uma dificuldade muito grande. Espíritos endurecidos, muito endurecidos. Esses não eram endurecidos, mas não aprendiam. Esse não aprende. Esse não aprende que é ignorante, mas esse não aprende que é teimoso, mas é muito inteligente. Então vejam o que aconteceu na história da humanidade. 2,5 milhões de anos na pré-história, no Paleolítico. E de repente, sem que a história oficial consiga nos explicar como é que esse negócio aconteceu, nos últimos 10 anos ocorre uma mudança brusca na evolução do nosso planeta. Nós entramos num período chamado Neolítico. E no Neolítico, que demorou só 10.000 anos, tchan, nós inventamos a roda, nós descobrimos a agricultura, nós deixamos de ser nômade, passamos a ser sedentários, nós criamos a ideia de propriedade, nós criamos roupas, aprendemos a tecer para fazer roupas, nós criamos casas, deixamos de morar em cavernas. Foi uma explosão de conhecimento num intervalo de tempo tão curto, quando nós ficamos 2,5 milhões nos debatendo no período Paleolítico. O que foi que houve? O que houve é que uma outra condição espiritual de espíritos chegou à Terra. E nós juntamos aqui 2 grandes grupos. Havia um grupo daqueles que eram os originários, que não eram tão teimosos, mas uma dificuldade para aprender, e os outros que aprendiam muito rápido, só a parte intelectual, a parte moral, muito difícil, muito atrasada, muito teimosa. E eles vão se juntar ao planeta. E aí veja a dificuldade para o governador planetário. Se para este grupo entender a vida espiritual já era difícil, imagina para esse outro. Se explicar sobre vida espiritual para esse já era complicado, que dirá para quem é endurecido? E eles já vinham de outros planetas e já tinham tido outras experiências, e aqui caíam numa terra sem nada, sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de informação, sem nenhum tipo de verdade espiritual. Como seria difícil. O nosso governador planetário então fez o seguinte: se temos 2 grupos que são como água e óleo, que não se misturam, esses muito inteligentes não gostam de se misturar com os outros, até oprimem os outros. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que utilizar um recurso para que eles descubram que a vida espiritual existe. Eu tenho que ter uma forma de que a vida espiritual seja apresentada para esses grupos distintos de espíritos. E foi aí, no desejo do nosso governador, para que nós descobríssemos as verdades espirituais, que surge na Terra uma coisa chamada religião. Por que motivo as religiões foram oferecidas aos homens? Para que nós conseguíssemos enxergar aquilo que sozinhos nós não conseguiríamos. Nós não temos condição sozinhos, sem ter alguém que nos aponte, de descobrir que tem vida espiritual, que tem mundo espiritual, que tem reencarnação, que teoria de causa e efeito. Não dá para descobrir só. Precisa de alguém para trazer essas verdades. Um dos grandes reveladores que nós tivemos no passado trazendo essas verdades chama-se Krishna. Krishna escreveu, na verdade, deixou para que os outros escrevessem seus ensinamentos numa obra chamada Bhagavad Gita. No canto 4º do Bhagavad Gita, nos versos 7 e 8, o Krishna diz o seguinte: que a verdade pura e cristalina do Senhor se derrama como se fosse uma água límpida, cristalina, muito pura,
E esta fonte de água cristalina e pura é que as religiões usam para encher os seus vasos. Então diz o Krishna: o Senhor derrama esta água cristalina, e as religiões tomam dessa água cristalina e colocam nos seus vários potes. Os potes das religiões são redondos, triangulares, quadrados, grandes, pequenos. Por quê? Porque a verdade espiritual, ela vai se amoldar às religiões, segundo o Krishna. Se o pote é redondo, a verdade se organiza redonda. Se o pote da religião é quadrado, ela se organiza quadrado. Se o pote é grande, muitas verdades. Se o pote é pequeno, pouca verdade. Mas o Krishna já deixava para nós a informação de que sim, é plenamente possível entendermos que nós teremos os potes da verdade mais cheios ou menos cheios, a depender das condições espirituais nas quais nós nos encontramos. São essas verdades espirituais que foram derramadas sobre nós. Mas as verdades espirituais não poderiam ser a mesma, porque esse grupo não ia conseguir entender, esse grupo entenderia muito. Então duas religiões foram entregues para o planeta. Para o grupo dos que eram nativos da terra e ignorantes, foi entregues para ele uma religião mais dogmática, uma religião mais cheia de ritos, cultos exteriores, coisas externas. Mas o importante era que eles tinham acesso às informações espirituais, ainda que embrionárias. Mas para este segundo grupo, que era um grupo bem mais inteligente, uma outra verdade foi entregue. Foi entregue a eles a verdade inteira das leis espirituais. Para este segundo grupo, se entregou uma doutrina plena de verdade sobre todas as coisas das leis do universo. Falava-se da encarnação, falava-se do propósito da existência, da desencarnação, do mundo espiritual, da lei de causa e efeito, e até mesmo das questões da reencarnação. Cada povo, a seu turno, tinha uma forma diferente de tratar a questão da reencarnação. A cada lugar do planeta, uma palavra distinta para falar da mesma coisa, da transmigração das almas, que os espíritos viviam várias vezes sobre o planeta. Isso está nos Vedas, isso está no Mahabharata, isso aparece dentro, evidentemente, do Bhagavad Gita, isso também está no Tripitaka do Buda, está também nos cantos órficos, nos pensamentos herméticos de Hermes Trismegisto no Egito, nas propostas de Sócrates, de Platão, nos sábios da Cabala. Em diversas partes do planeta, as mesmas verdades nos foram entregues para que o entendimento sobre a vida e a morte e a lei dos renascimentos, ela estivesse presente nas nossas vidas. Isso era muito importante para que nós assim soubéssemos, para que nós entendêssemos. Então, duas doutrinas foram entregues, uma doutrina pública para os mais ignorantes e uma doutrina secreta, que era entregue somente para aqueles que eram os chamados iniciados e que poderiam ter acesso a este conhecimento. Uma leitura atenciosa do capítulo 1 do livro Depois da Morte de Leon Denis vai nos entregar os detalhes de como que essa doutrina secreta se apresentava nas diversas culturas do mundo antigo, oferecendo para cada um de nós as verdades que hoje nós nos defrontamos diante do conhecimento espírita. No próprio Livro dos Espíritos, por 3 vezes consecutivas, Allan Kardec vai nos citar estas questões. Ele vai nos dizer isso no item 222 do Livro dos Espíritos. Eu falo item porque não é uma pergunta, é um item mesmo, é uma dissertação. E do primeiro parágrafo dessa dissertação, Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo não é novo, que ele é antigo, que nunca Kardec teria dito que as verdades espíritas eram recentes.
porque elas estavam desde o princípio dos tempos conosco. Depois, na conclusão de O Livro dos Espíritos, na sexta parte da conclusão, no primeiro e no terceiro parágrafo, Kardec volta a falar sobre a antiguidade das verdades espíritas, falando que povos antigos já tinham tido acesso a isso, e que o Espiritismo não está trazendo nenhuma novidade em termos de verdades espirituais. Basta que nós consultemos os livros antigos dos conhecimentos egípcios, dos conhecimentos hindus, que nós indaguemos um rabino da Cabala, para que a gente perceba o quanto que esses conhecimentos eles são tão banais dentro dessas verdades espirituais. E por que que isso foi entregue para nós desta forma? Por que motivo que esse conhecimento foi entregue para nós? Esse conhecimento foi entregue na humanidade para o grupo dos migrados, porque era a única forma de quebrar a carapaça deles. Porque se dissesse para esses espíritos: seja bom, faça o bem, eles não iam fazer, porque são muito endurecidos, são almas que têm uma dificuldade enorme de lidar com um processo de mudança interior. E o grande objetivo do governador planetário é a conexão com o divino, é promover a conexão do indivíduo com o Criador. Então, para aqueles que eram mais frágeis, uma religião mais ritualística, tá bom, tá ótimo, vai aí que vai bem, depois a gente conversa, mas vai te aproximando, vai vivendo as verdades espirituais do jeito que você pode, está maravilhoso. Mas para este segundo grupo, eu preciso de uma verdade que convença. Então, se você disser para o segundo grupo, aqueles dos migrados: meu filho, perdoe seu irmão, não guarde mágoa, a pessoa vai dizer: jamais, eu vou guardar ódio até o final da minha vida. Eu tenho tanto ódio no meu coração que você não faz ideia. Então a gente muitas vezes se encharca de determinados sentimentos e não consegue mudar. E esse grupo dos migrados, ele tinha essa característica, a dificuldade de migrar, de mudar. Então o governador planetário: está bem, você não quer mudar, então deixa eu te passar uma informação importante. Esse cara que eu estou falando para você perdoar, se você não perdoar, ele vai voltar a ser seu irmão na próxima. Vamos rever o caso, vamos reanalisar. Aí ele já começava a pensar diferente em termos da possibilidade de desculpar, de perdoar, porque o que acontece conosco? Enquanto nós não tivermos uma suficiente habilidade para compreender que nós temos que fazer uma mudança, nós não mudaremos, Adriana. Nós não mudaremos, a gente vai voltar para Porto Alegre do mesmo jeito que a gente veio. Então nós precisamos quebrar as nossas crenças com novas verdades, e era esse conhecimento espiritual que facilitava. Então, quando Krishna ensinava que devíamos ser bons, ele usava a lei de causa e efeito, ele falava da reencarnação e convencia que tinha que mudar. Quando o Buda apresentava seus conhecimentos, ele também oferecia as mesmas informações. Todos os reveladores antigos sempre trouxeram a notícia das leis espirituais para convencer as criaturas ao processo de mudança. O Buda, particularmente, Thaís, ele tem algumas contribuições muito interessantes a esse respeito. Logo depois que o Buda se iluminou, que ele passou 8 anos num processo de busca da iluminação, logo que o Buda se ilumina, ele faz um discurso, que é feito logo para um grupo pequeno de discípulos que ele já possuía. E esse grupo pequeno, ele faz uma fala ali num local chamado Parque dos Cervos. E essa fala do Buda é o primeiro dos discursos dele, é chamado de primeiro giro da roda do Dharma. Por que é primeiro giro? Porque é a primeira vez que ele vai falar, e é o giro do Dharma. Dharma é conhecimento.
o giro do Dharma é você dar uma revisada no saber. Ele iria fazer vários giros da roda do Dharma, vários giros. Mas esse é o primeiro giro, é a primeira vez que o Buda vai falar em público das conclusões que ele chegou no seu processo de iluminação. E é ali, na primeira fala pública do Buda, na primeira oportunidade que ele tem de entregar as verdades espirituais que ele apresenta, que o Buda vai falar uma coisa incrível. Ele vai dizer, entre outras coisas que ele fala nesse discurso, que todo o sofrimento humano tem uma única causa. Uma única causa. E a gente, nossa, mas é fantástico. Ele pegou todo o sofrimento da criatura humana e disse, olha, todo mundo sofre. E este sofrimento de todo mundo tem uma única razão pela qual a gente sofre. Segundo o Buda, a razão do sofrimento é o desconhecimento das leis espirituais. É por isso que Krishna, que Orfeu, que Hermes Trismegisto, que todos os que vieram antes do Buda sempre falavam que nós tínhamos que atentar para o conhecimento espiritual. Porque quando eu sei da reencarnação, sei da lei de causa e efeito, entendo do mecanismo da vida, eu tenho mais motivação para mudar e me conectar ao divino. Então disse o Buda, para se conectar ao divino tem que ter conhecimento espiritual. Você não se conecta ao divino, Fátima, se você não tem uma capacidade de entender que você é um espírito imortal a caminho da perfeição, que você só vai conseguir encontrar a felicidade quando se despojar das suas imperfeições, que as encarnações são um objetivo para que a gente se desenvolva espiritualmente. Se eu não tiver isso, é muito difícil conseguir fazer. Então o Buda dizia, para que você se conecte ao divino, para que o indivíduo alcance a sua condição de chegar à plenitude espiritual, que o Buda chamava de Nirvana. Então, para que você alcance esse Nirvana, o que é que nós temos que fazer? Ter conhecimento espiritual, para que através do conhecimento espiritual, duas consequências aconteçam na minha vida. Eu desenvolva o desapego e a quebra da ilusão. Então dizia o Buda que enquanto nós temos a visão material da vida, nós temos apenas uma leitura rasa. Achamos que a vida é só material, que a vida é só isso. Então eu tenho uma ilusão por conta disso. E exatamente por esta ilusão eu tenho o apego. Quando Joana de Ângeles trata esta questão no livro Ser Consciente, ela nos revela o que é a ilusão que tanto o Buda falava. Ilusão é acreditar que o que eu vejo no espelho sou eu. Ilusão é acreditar que o que existe do berço ao túmulo é o que eu sou. Ilusão é desconhecer a nossa realidade espiritual. É por esse motivo que quando Joana nos apresenta o pensamento búdico na obra terceira da série psicológica, o chamado livro Plenitude, nós vamos encontrar ali uma reflexão sobre a leitura que o Buda fazia sobre o sofrimento, e transcendendo a própria proposta do Buda com o seu caminho óctuplo, Joana vai oferecer o caminho dodécuplo, ou seja, o caminho de 12 passos para a libertação do sofrimento, a busca da liberação da criatura dos seus processos de dor, a partir de 12 elementos essenciais para o despertamento de cada um de nós, em que o conhecimento espiritual passa por dentro disso. Joana vai asseverar para nós, sim, o conhecimento espiritual é o primeiro desses 12 passos, claro, mas eu preciso de outras condições. Só o conhecimento espiritual não é suficiente, e ela vai asseverar que, além deste aí, nós temos ainda outras 3 ferramentas essenciais: o despertar da vontade firme para a mudança, como o segundo desses passos, o mecanismo efetivo da conexão com a natureza, a busca da conexão com Deus pelo contato com a natureza, e a quarta das ferramentas que ela nos fala,
que é a meditação. Esta seria a base do pensamento de Joana para a libertação do sofrimento humano. E ela diz que se nós trabalharmos essas 4 características, essas 4 ferramentas na nossa personalidade, nós poderemos avançar para as 4 virtudes intrapessoais que nos aguardam, se nós fizermos esse processo de mudança. E ela vai falar para nós de 4 transformações. A primeira é o auto-perdão, perdoar a si mesmo. A segunda, a resignação pelo entendimento da lei de causa e efeito. A terceira, a ressignificação, que é a possibilidade de nós reolharmos tudo na vida com outros olhos, enxergarmos a nossa família, o nosso corpo, a nossa vida, os nossos desafios pelos olhos espirituais. E diz mais Joana, se alcançarmos isso, teremos conseguido a iluminação das nossas almas, teremos alcançado a iluminação. E ela fala também de outros 4 itens do caminho dodécaplo, que são os 4 pontos, que são as virtudes interpessoais que a gente vai desenvolver, na medida em que nós desabrocharmos plenamente as nossas condições emocionais e não tratarmos apenas do nosso eu diante de nós próprios, mas formos ao encontro do outro. Então ela fala que no desabrochar do homem na busca com o divino, 4 virtudes interpessoais se impõem. Primeira, a caridade. Ajudar a todos, fazer o bem no limite das nossas possibilidades. Segundo, a compaixão, que é a capacidade de termos misericórdia com os erros dos outros. Não é a compaixão no sentido cristão, é a compaixão no sentido búdico, que é aceitar o outro do jeito que o outro é. Ele não consegue dar mais do que isso, ele só consegue até aí. Eu queria muito que meu marido me recebesse todos os dias, tocando flauta ou violino. Não vai, ele não vai, ele nem sabe tocar violino, né? Eu queria que ele viesse, queria que meus filhos beijassem as minhas mãos todos os dias, dissessem que me amam. Não vão. Então a gente tem que aprender a aceitar o outro do jeito que o outro é. É isso que ele pode dar? Então é isso que ele pode dar. De que adianta eu criar uma expectativa daquilo que o outro não pode me entregar? Então aí estaria a questão da compaixão. Mais à frente ela apresenta um outro ponto que evidentemente não poderia faltar, que é o perdão. Capacidade nossa de ressignificarmos o sentido da vida e entendermos que não perdoar é marcar encontro para a próxima existência. Quando eu digo que eu odeio, eu estou dizendo eu quero você na minha família. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus foi traído por Judas, foi perseguido pelos sacerdotes, teve uma série de dificuldades com Herodes, com Pilatos, sofreu na mão dos seus crucificadores. Quando ele reencarnou irmão de quem? Depois, quando Jesus na encarnação seguinte veio, foi primo de Pilatos, foi irmão de Herodes, filho de Judas. Quem era parente dele quando ele reencarnou? Ele não reencarnou. Bom, mas se ele não reencarnou, então ficou todo mundo tranquilo, porque ele perdoou, não foi? Ele não perdoou todo mundo, então zerou o caixa de todo mundo? Não. Pilatos encontrou suas dores, Herodes encontrou suas dores, todo mundo encontrou, não foi verdade? Então, ele perdoou, ele se desconectou do encontro com eles, e eles tiveram que se resolver, sei lá com quem, eles foram se resolver, sei lá com quem por aí, mas eles foram se resolver. Mas Jesus não precisou, porque o perdão nos desatrela do agressor, mas não tira a responsabilidade que o outro tem.
Perdoar não tira do outro a responsabilidade que ele tem, ele nos desatrela de ter que reencontrar. É claro isso? Claríssimo? E por que não fazemos? Né? Porque se você sabe que não vai reencontrar, solta a criatura, solta o cara, deixa ele ir. Não, eu fico agarrado, não vou perdoar. Então, quando não perdoa, atrela. Então, a ideia do pensamento de Joana, ao colocar o caminho do décaplo, ela diz: o perdão é uma condição essencial. E a última, o último, para quem se perdeu, estou no 11. Perderam algum? Se perderam? Está tudo anotado? Então tá bom. Anotou, Fernanda? Na cabeça, está ótimo. E o último dos pontos é o amor. O amor como sendo a condição inarredável para o encontro com a felicidade. É a partir da possibilidade de nós nos conectarmos ao amor que verdadeiramente garante a libertação do sofrimento das criaturas. E foi exatamente essa estratégia que Jesus usou para trazer os seus ensinamentos. Se a gente perceber, Jesus não se concentrou nas leis espirituais. Ele não tem uma apresentação pública das verdades espirituais, discursos profundos como o do Buda, do Krishna, de Hermes, ou de tantos outros, de Orfeu, de tantos, inumeráveis que passaram pela história, trazendo notícias sobre as questões das leis espirituais, da reencarnação, da lei de causa e efeito, tão nítida. Por que, meu Deus do céu? Porque os pensamentos desses reveladores não eram universais, eram para grupos. Eles são reveladores, mas não são reveladores universais. Eles revelavam apenas para os migrados. Jesus tem uma diferença, a mensagem é para todos, uma mensagem universal. Como ela é universal, ela não pode ser tão profunda, que ela tem que atingir tanto os que já eram mais inteligentes, como nós. Então, a mensagem ela vem calçada em outros propósitos. O calço da mensagem de Jesus é no amor. Porque a gente poderia dizer assim: mas ele vai pregar o perdão e não vai falar de lei de causa e efeito, não vai dar certo. É lógico, né? Não vai dar certo. Como é que eu vou ensinar uma pessoa a perdoar sem falar de lei de causa e efeito? É muito difícil você convencer uma pessoa que ela tem que mudar sem dizer para ela que ela vai reencarnar a irmã do cara que ela tem raiva. Muito difícil. Então, qual foi a estratégia de Jesus ao apresentar para nós as suas verdades espirituais? Ele apresentou para nós o amor. Em vez de ele oferecer as leis espirituais para que a gente aprendesse a amar, ele nos entregou direta a questão do amor e disse: para que vós consigais encontrar a conexão com o divino, a resposta é o amor. Que a gente procure viver o amor. Veja que quando nós observamos os ensinamentos de Jesus, a palavra amor, ela aparece muito nas justificativas para se fazer o bem. Diz ele: se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é porque tem reencarnação, não é porque vai renascer, não, é que se vocês me amarem, vocês farão isso. Em outros momentos ele diz assim: e aqueles que fizerem isso por amor de mim. O amor é a base, ou seja, a motivação do Cristo é dizer: eu vou encharcar vocês do meu amor, de maneira que quando eu disser faz isso, você vai fazer, porque o seu compromisso comigo é um compromisso por amor. Pegue o livro Há 2000 anos e converse, veja como é que nossa querida Lívia, na obra, ela fala sobre essa relação dela com Jesus. Por que Lívia fazia o bem? Ela não dizia assim: não, eu tenho que perdoar porque senão na próxima encarnação a Calpurnia vai nascer minha irmã e eu não quero ela minha irmã, então eu vou fazer um esforço perdoar, né, que ela fez comigo e tal. Não tem jogo de reencarnação, não tem a lei de causa e efeito na motivação. A motivação de Lívia é porque o Senhor mandou que fosse assim. A determinação do Cristo é dessa forma. E por que as pessoas obedeciam? Porque estavam encharcadas
encharcadas do amor dele. Essa foi a grande motivação do trabalho que Jesus nos ofereceu. Então ele veio nos trazer as leis espirituais por essa via. Quando nós estávamos ignorantes, sem saber de nada, nós poderíamos nos perder. Se eu não soubesse que tem vida espiritual, se eu não soubesse que tem reencarnação, se eu não soubesse que a vida não é o término de tudo, as nossas existências seriam completamente diferentes, elas seriam completamente distintas. Por quê? Porque nós estaríamos em busca das coisas materiais, nós teríamos enlouquecido diante da perda dos nossos entes queridos. As mães teriam uma dificuldade enorme de lidar com a saudade dos seus anjos que partiram. Os bens materiais enlouqueceriam as nossas mentes, nós iríamos ser ainda muito mais desinteressados das questões morais e absurdamente voltados para as coisas materiais. Nós teríamos uma história da humanidade profundamente muito mais violenta. E olha que com todos os esforços que o governador planetário fez, a história da humanidade é cheia de muito sangue, de muita violência. Até em nome dele a gente fez guerra, escravizou, em nome do próprio Cristo. Então o governador planetário cuida de nós, não permitindo que em nenhum lugar do planeta a informação sobre a imortalidade da alma não tenha chegado. Pode ser que em alguns lugares da Terra não tenha chegado a informação do Deus único, porque ainda tem muitas regiões politeístas no planeta, mas a ideia da imortalidade da alma chegou com certeza. Porque se Deus é único ou não é único, não é tão importante como saber que a vida continua. Esta é, na verdade, a frase religiosa mais repetida ao longo da história das religiões: a vida continua. E nós continuamos desconfiando. As experiências que já se obteve de confirmação da vida após a morte, desde a pré-história até os dias atuais, são incontáveis. Mas mesmo diante disso, a humanidade tem dificuldade de lidar com essas questões. A mesma coisa acontece com a reencarnação. Ela viveu no Antigo Egito, ela viveu na Antiga Índia, ela viveu na Antiga Grécia, ela viveu em Israel, ela esteve em vários lugares. As notícias das leis espirituais dominaram o mundo antigo, se sabia da reencarnação. Nós tivemos um pensador no século II da era cristã, chamado Orígenes, que ele já conhecia o pensamento da reencarnação, que os gregos chamavam de palingenesia. Ele conhecia a palingenesia. Quando ele viu a mensagem cristã, ele disse: olha, isso aqui encaixa perfeitamente no pensamento agora neoplatônico. Isso aqui encaixa legal. Por quê? Porque Jesus, na visão de origem, não é o Salvador. Ele não é o Salvador. Ele entrega as ferramentas para a salvação. Quem se salva é o homem, usando o que o Cristo ensinou, para que ele saia da necessidade da reencarnação. Ele foi muito perseguido, seus seguidores também. E todas as vezes que o pensamento de origem surgia, ele era abafado, e essa ideia de que existiam várias encarnações não vingou dentro do chamado cristianismo. Não aconteceu. Mas ela teve várias oportunidades de tentar surgir para trazer essa mensagem para nós. Então, a ideia da reencarnação e de que a vida continua nunca deixou de ser entregue para nós. Nós é que fomos muito arredios em relação a ela. Nós fomos tão arredios que quando chegou no século XIX a gente achou que ela não existia. É o primeiro período na história da humanidade em que a criatura humana faz uma ruptura no Ocidente com os pensamentos espiritualistas e desejamos inaugurar na Terra um período sem Deus. A partir da primeira metade do século XIX, eclode uma série de pensadores dentro da proposta dos grandes idealizadores do pensamento humano pós-Revolução Francesa, apontando para nós que não, o homem é somente matéria, ele não tem nada além disso. E nós, hoje, somos um resultado desse processo. Nosso adoecimento,
nosso processo de perturbação, nossa sociedade adoecida, é resultado dessa experiência que a gente está vivendo desde a Revolução Francesa, de tentar dizer que não existe nada após a morte. O resultado está aí. As gerações anteriores à nossa foram gerações que tinham a fé, e por conta da fé superaram crises, pestes, furacões, tufões, secas, guerras. E hoje somos extremamente frágeis, extremamente adoecidos. Estamos vivendo um período muito difícil na história da humanidade. Por quê? Pelo nosso desejo de marchar sem Deus. Está produzindo a sociedade que nós temos. Mas o governador planetário, ele não se cansa de nos ensinar que existe vida após a morte e que existem os renascimentos. Na primeira metade do século XIX, quando eclode a onda de ateísmo no mundo, a doutrina espírita comparece logo no começo da segunda metade para se contrapor ao pensamento materialista. Não somente o espiritismo em si, mas uma onda de várias doutrinas reencarnacionistas que surgiram no século XIX. Eu poderia encher 2 mãos minhas de doutrinas reencarnacionistas da atualidade, não necessariamente espíritas, que trazem para nós a informação nítida e clara de que a vida continua, de que existe a reencarnação. Só que tem um detalhe: não é suficiente crer nas coisas espirituais. O Buda realmente estava certo quando disse que sem as coisas espirituais nós não alcançaríamos a felicidade. Mas as verdades espirituais não são a condição suficiente para que a gente seja feliz. É a condição necessária, mas ela não é a condição suficiente. Porque muitas pessoas, de posse das leis espirituais, se atrapalham. Mesmo conhecendo os princípios espíritas, nós nos atrapalhamos com relação aos conceitos que a vida possa nos oferecer. Isso faz com que a gente perceba no livro Há 2000 anos a figura de Araxes, o grande médium da obra que sabia tudo sobre lei de causa e efeito, mas é o grande vilão da história. Saber as verdades espirituais não é condição de libertação espiritual. Em O Livro dos Espíritos, na questão 982, Allan Kardec nos fala de que, na verdade, não é o conhecimento espiritual que nos liberta. Pergunta Kardec nessa questão: é necessário crer na manifestação dos espíritos e fazer profissão de fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? Respondem os espíritos: se assim fosse, estariam deserdados todos os que não creem, o que seria um absurdo. Ponto. E aí vem o que faz com que nós tenhamos uma boa sorte na vida futura. Dizem os espíritos: só o bem garante a boa sorte na vida futura. Então, conhecer é importante para nos motivar a mudar, mas o conhecimento espiritual não é suficiente para mudar as nossas vidas. O que muda as nossas vidas é nós vivermos o amor, é nós despertarmos para a necessidade do amor. No livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, ela conclui a obra no seu capítulo 13, dizendo que de todas as coisas, de todos os conhecimentos espirituais, de todas as verdades que se pode ter, o amor, na verdade, é o que de fato liberta as criaturas. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, primeira das cartas, no capítulo 13, nos assevera que não adianta fazermos tudo se não tivermos o amor. Então, o conhecimento sobre a imortalidade da alma, o conhecimento sobre a reencarnação, a descoberta dos segredos da doutrina secreta, a possibilidade de nós verdadeiramente sermos capazes de entendermos todos os princípios da doutrina espírita, não é suficiente para garantir a nossa felicidade espiritual. O que garante a nossa felicidade espiritual é estarmos atentos para todas as oportunidades de fazermos o bem que a vida nos oferece.
E estas oportunidades, Jéssica, não são nos grandes palcos da ribalta, não são nas grandes demonstrações no público, é na singeleza dos nossos lares, no espaço estreito onde ninguém nos vê, que nós expressamos a nossa verdadeira virtude. Iludimos-nos todos nós que achamos que são nos espaços de grande demonstração para fora, para o mundo, que nós iremos provar a nossa sublimidade espiritual. Não é verdade. É no silêncio do lar, no cuidado de um filho difícil, que a gente não desiste, de um pai ou de uma mãe complicada, de um casamento que está doente e que a gente precisa ver se consegue salvá-lo antes de desistir, tentar salvá-lo. Às vezes consegue, às vezes não, mas não desistir na primeira hora, para que nós não venhamos amanhã nos sentirmos desconfortáveis pelas nossas decisões. Mas é este amor silencioso que ninguém vê, que está a verdadeira demonstração da nossa grandeza espiritual. O nosso verdadeiro espaço de trabalho, de desenvolvimento para a conexão com o divino, a grande revelação da verdade que nós buscamos, não está simplesmente nos conhecimentos espirituais, mas na capacidade de sermos de fato bons. É aí que está. É naqueles lugares aonde nós renunciamos a algo em favor da compreensão que temos. É quando nós tomamos decisões silenciosas nos nossos corações, em virtude daquilo que nós sabemos que é o melhor. É a transformação das nossas vidas. Saber é bom, mas não resolve plenamente. Eu preciso colocar esse saber a serviço da vida. E quando Deus nos reuniu num lar, que nos ofereceu uma família, foi exatamente para que nós enxergássemos esse lugar como o nosso campo de trabalho, como o nosso lugar de desenvolvimento das nossas potencialidades. Às vezes a gente não vai conseguir grandes êxitos na harmonização dos nossos lares, é verdade, às vezes a gente não vai conseguir, mas o nosso objetivo não é pacificar os nossos lares. O nosso objetivo é pacificar os nossos corações, é fazermos tudo o que a gente puder. Se o outro mudar, ótimo. Se ele não mudar, a responsabilidade é dele. A nossa questão é não desistirmos de ninguém, é não abandonarmos pelo meio da jornada, é não promovermos um cansaço na prática do bem, é entendermos que se o ambiente nos foi oferecido, existe algo de nós que nós precisamos fazer. Nós temos um baú de virtudes enorme, e às vezes a gente desiste de alguém sem abrir o baú. Abre o baú. Nós temos que abrir esse baú. O que é que tem aqui dentro que eu ainda não usei? O que falta eu usar? Qual é o recurso no ponto de vista da minha conduta que eu ainda não pratiquei? Não que eu vá conseguir salvá-lo, mas que eu me liberte, para que amanhã eu possa dizer: eu executei tudo aquilo que a vida me oportunizou para a minha condição de libertação espiritual. Eu não deixei as oportunidades passarem. É muito amargo quando nós descobrimos que nós tivemos tanto conhecimento, que fomos em busca da verdade, a verdade nos encontrou, sabemos tudo sobre a lei de causa e efeito, sabemos tudo sobre a reencarnação, mas não conseguimos aplicar nas nossas condições mais simples do lar. É inadiável que nós descobramos o sentido profundo daquilo que a vida veio nos buscar. Nós temos muitas doutrinas que falam sobre a reencarnação, sobre o Gilgulin Neshamot, como diz a Cabala, a transmigração das almas. E na Cabala nós encontramos uma frase que talvez resuma muito bem tudo isso, e com a qual eu gostaria de terminar a minha fala. A Cabala judaica
diz o seguinte: as grandes almas não são reconhecidas por realizarem grandes coisas, mas as grandes almas são conhecidas por colocarem grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Observemos com carinho os nossos familiares, cuidemos com mais afeto, principalmente os mais difíceis, e façamos tudo o que a gente puder para justificar o investimento que o governador planetário faz em nós desde o princípio da nossa história, nas múltiplas doutrinas nas quais nós já estivemos, recebendo as informações espirituais de múltiplas formas, para que a gente chegasse na doutrina espírita e sem nenhum tipo de véu, sem nenhum tipo de parábola, essas verdades nos fossem oferecidas, não para que a gente soubesse, mas para que a gente fizesse, enfim, a tão sonhada transformação moral. Uma boa tarde para todos nós.